Direito e Literatura está de volta. Hoje estamos falando sobre Antônio Chimango, de Amaro Juvenal. Recebemos no estúdio o Miguel Vedi, que é mestre e doutor em Direito, coordenador do curso de Direito da Unicinos, e a Eliana Pritch, que é doutora em Letras e professora da FAPA e também da Unicinos. Bom, já nesses anos, né, então, pode-se dizer que as menções ao gaúcho aqui, já porque nós já estávamos no Rio Grande incorporando a construção do mito gaúcho. Sim. Pode-se dizer isso. Com certeza. E assim, as duas estruturas narrativas, elas vão mostrar isso. Vão mostrar um tio Lautério domador, habituado com esses valores de honra, valentia, destreza com o manejo, tanto do cavalo quanto do gado, e na contraposição, valores que o Borges de Medeiros não vai conseguir desempenhar. Né? Então, ele não sabe andar a cavalo, ele não sabe domar, ele não sabe laçar, tem medo de pistola. Algumas coisas que é o negativo, pelo qual o gaúcho devia se envergonhar. Ele não é digno de estar entre nós, e aí vem a grande crítica. A outra coisa, ele está sempre na cozinha, ao lado das mulheres, o que é na feio barra das saias. Ele retrata aquela criança, que é o que seria o Borges de Medeiros, né, o Antônio Chimango, como sendo um sujeito absolutamente desapegado no sentido de não conseguir ter essas qualidades, que seriam qualidades próprias do gaúcho. Né? Embora, claro, do ponto de vista da realidade, o Borges de Medeiros era um sujeito que tinha... do ponto de vista da realidade, ele tinha vinculações com o interior, ele era tinha uma fazenda, né, em Cachoeira do Sul, era um sujeito que tinha essas, de certa forma, estava impregnado com essas características. Né? Mas a crítica é tão corrosiva, né, que há dois trechos que eu acho bem sintomáticos, né, do autoritarismo positivista, do autoritarismo daquele modelo positivista, né, que vigorava no Rio Grande do Sul. Ele tem dois trechos que eu acho muito interessantes. Que o Rio Grande do Sul ainda tem uma igreja positivista única do Brasil, eu acho. E ele critica, inclusive, a religião positivista. Né? Ele faz essa crítica no texto. Né? E um trecho diz assim, né? O povo é como boi manso, quando o novilho atropela, bufa, pula, se arrepela, escrapeteia e se zanga. Depois vem lamber a canga e torna-se amigo dela. Né? E um outro trecho que ele fala assim, homem é bicho que se doma, como qualquer outro bicho. Tem às vezes seu capricho, mas logo larga de mão. Vendo no coxo a ração, faz que não sente o rabicho. Quer dizer, é aquela cultura, né, de dominar as populações por intermédio de determinadas práticas. Quer dizer, fazendo justamente essa crítica do modelo que, de certa forma, a gente recebe heranças até hoje. Né? E essa nossa, Eliana, até a música que representa o Rio Grande do Sul, tem um verso que diz, Deus é gaúcho, diz Poremango, ou foi Maragato, ou foi Chimango, que reproduz todo esse imaginário, né? E também essas questões muito próximas. E eu acho muito complicado esse Querência Amada do Teixeirinha. Claro, com evidente. Com a Mango, né? Claro, exatamente. Imagina, evidente, né? Mas foi escolhido, você veja como isso é muito forte no imaginário social. Eu gostaria que isso fosse, por exemplo, muito mais forte no sentido das transparências nos homens públicos e tal, que nós fôssemos muito mais incisivos nessas questões no Estado ou no Brasil do que somos, por exemplo, com algumas questões da cultura popular. Poderíamos ser muito mais combativos, né, nesse sentido, e não apenas em prosa e verso. Né? Duas coisas ainda que eu acho que vale a pena mencionar. É o pseudônimo usado pelo Ramiro Barcelos, né? Amaro, de amargo, né? De ser uma coisa acerba mesmo. E Juvenal, que é o grande satirista latino do primeiro século depois de Cristo, né? Juvenal vive de 65 a 120 da nossa era. Então, Juvenal tem um dos dísticos que diz, não importa ser poeta, importa é a força da palavra, alguma coisa. Então, não importa se vai estar tão construído, mas importa o que dizer nesse sentido. Né? Então, essa sátira que pretende realocar e recolocar esses padrões dentro dessa forma. Né? E uma outra questão
que tu estavas levantando antes, que é a questão do positivismo, né? Porque eu gostaria que falasse um pouco disso. Alguns dos críticos ao Ramiro Barcelos falam desse poema como simplesmente uma resposta à sua não eleição. E, na realidade, o seu rompimento com o PRR, de que ele tinha sido fundador, já se deu exatamente antes, contra essa ortodoxia positivista do PRR. Né? Então, ele era médico, ele foi estudar na França, ele trabalhou com o Pasteur, quer dizer, não é alguém que não era um homem de um livro só, que era a grande crítica que se fazia aos positivistas, que eram homens de um livro só. Homens profundamente dogmáticos naquela crença positivista, né? E é interessante ainda que a gente olha até do ponto de vista psicológico, do relato que ele faz, de como se exercia o poder, quer dizer, a gente vê como essa herança positivista, depois ela perpassa o próprio Vargas, o Borges de Medeiros. Cada vez mais depois os vivos Vargas, serão governados pelos mortos. Exatamente, que era a frase que está hoje no túmulo do Júlio de Castilhos, inclusive, uma frase de Conte, né, se eu não me engano. Isso. E é interessante como esse espírito depois perpassa, né? Mesmo com a Revolução de 30, acaba perpassando todo o modelo, eu não diria o modelo ideológico, mas o modelo de ação de Getúlio Vargas, né? O modelo psicológico até de Getúlio Vargas, de como exercer o poder. Né? E quanto tempo os mortos continuaram, continuam governando os vivos nesse sentido. Né? Veja a transcendência da figura de Vargas. Sim. Para fora, a questão claro, Vargas funda o Estado brasileiro, se nós podemos dizer assim, porque a ruptura de 30 é a ruptura com todo o modelo velho. Né? O Brasil começa de novo em 30, pode-se dizer assim, ou começa efetivamente porque faz uma ruptura, né? Isso me parece inegável. Um modelo agrário exportador, etc., dizer, um modelo de primeira substituição do processo de importações, essas coisas todas são importantes, mas vejam que como isso num estado... Como a cultura positivista o influenciou do exercício do poder, também na própria República, né? Na proclamação da República, que, aliás, o senador que você falava também era personagem, né? Sim, sim. E foi o Pinheiro Machado foi um senador, era a eminência parda da República Velha, o senador mais poderoso, né? E foi assassinado cerca de um ano depois dessa obra, foi assassinado num hotel no Rio de Janeiro, né? Qual deles que se conta desses senadores que teria um pequeno affair ou uma simpatia pela mulher do nosso proclamador da República? Foi o Gaspar da Silveira Martins. Que era o Silveira Martins. O Gaspar da Silveira Martins, que era um crítico, né, do Júlio de Castilhos, um pouco anterior, mas que há relatos de Silveira Martins contando, né, do diálogo dele com Júlio de Castilhos, e que ao lado de Júlio de Castilhos estavam dois jovens políticos que só concordavam e que acenavam com a cabeça enquanto eles conversavam. E um desses políticos era o Borges de Medeiros, o que é exatamente o que acaba sendo registrado no livro, né? Esse modelo de agir, de certa forma, naquela época, subserviente a Júlio de Castilhos. Né? O Júlio de Castilhos morre cedo, né? Morre em 1903, mas, na realidade, a sua força, a sua sombra continua muito tempo, né? O poema e a questão política, ela é de 1915, o Ramiro Barcelos vai morrer logo depois, em janeiro de 1916, então é no calor da hora, né? Mas é interessante essa trajetória dele, porque independente daqueles fatos colocados lá, é alguém que estava naquele meio e é capaz de fazer a crítica ao próprio positivismo, né? Então nos outros textos do Ramiro Barcelos tem um pouco disso, né? E também essa questão, Eliana e Miguel, do que aparece no texto com relação às relações sociais, o problema do direito, por exemplo, sempre servindo ao mais forte, dessas relações bem República Velha, não que depois da República Velha tenha mudado muito, mas muito forte essa questão. Velha, né? Por exemplo, naquela época cada estado tinha o seu Código de Processo Penal. Isso. Quem fez o Código de Processo Penal do Rio Grande do Sul foi Borges de Medeiros. Se fechou na sua fazenda em Irapuá e escreveu o código. Né? Então, quer dizer, a prática política era uma prática autoritária, né, com chefes unipessoais, e as ordens tinham que ser obedecidas. E se não fossem obedecidas, não é por nada que nós temos poucos períodos de efetiva democracia no Brasil, né? O período mais
efetivo de democracia são os 25 anos da Constituição Exatamente, agora com alguns anos momento, da transição, que são os anos de efetiva democracia no Brasil. Quer dizer, por quê? Por causa dessas coisas todas, lendo Antônio Chimango, ou lendo os nossos... a nossa literatura, para puxar a brasa para o seu assado, Eliana, o Brasil é muito mais contado primeiro pela literatura, com Euclides da Cunha e tantos outros, com seus 2 Brasis e tudo, do que pelos politólogos ou economistas, não é verdade? E uma coisa interessante, eu acho que do Antônio Chimango é traçar um perfil que é o perfil do político. E nesse sentido, de qualquer tempo, né? Esse me parece ser um dos temas mais caros nessa obra e na discussão, o perfil. O perfil, porque ele vai dizer o seguinte, o positivismo nega de alguma forma, ou se afronta ideologicamente a questão da religião. E aí ele vai dizer no poema alguma coisa tipo, tens que ir à igreja, porque senão não vai pegar bem, faça isso, mas como eu posso? Não, tu tens que ir, tu tem que aparentar, pelo menos dentro desse trânsito, né? O relato ali que é fantástico, quer dizer, a forma como se dava a ascensão ao poder naquele período da República Velha, né, e do positivismo no Rio Grande do Sul, quer dizer, como se dava a ascensão do poder, né, do sujeito se achegando ao líder, né, o sujeito ficando próximo e prestando esses favores de maneira quase que subserviente para ascender. Tu trazes o bocó muito, né? E eu que pico o fumo, né? Nós estamos quase no final, mas guardados as circunstâncias temporais, não mudou muito, né? Não, é por isso que eu acho que dá para ler hoje. Exatamente, de grande atualidade, né? Veja aí quantos políticos estão há muito tempo, depois os seus filhos, depois os seus netos, as práticas, os currais eleitorais, que hoje são mais sofisticados, enfim, são pós-modernos, mas eles continuam, e não mudou muito, né? O que mudou foi algum modo operacional. E é por isso que eu acho que é um texto que ele transcende a nossa região aqui, para poder pensar isso literariamente muito mais atual do que a sátira a esse elemento ou aquele elemento daquela época. Pois é uma oportunidade para todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, que assiste o programa, que pode comprar o nosso Antônio Chimango, que vale a pena porque esse poemeto campestre tem na capa escrito que é sátira política na veia. Você vai lendo ele no Maranhão ou lendo ele nas Alagoas, por exemplo, você vai ver que cada um tem o seu Antônio Chimango, tem o seu Prátese, etc. Obrigado, Eliana. Obrigado, Vedi. O Direito e Literatura fica por aqui, chimangueando, né? Assista este e outros programas no nosso facebook.com/Direito e Literatura, tudo junto. Não esqueça de participar, faça sugestões, comentários. Espero você no nosso próximo encontro com outros clássicos. Até mais.